Olá, empresário! Você que é optante pelo Simples Nacional, preparamos um treinamento fiscal e tributário para você. Fique comigo até o final e receba as dicas e o conteúdo muito relevante. Neste vídeo, iremos abordar desde cadastro de produtos até substituição tributária do ICMS. Começaremos pela tela Cadastro de Produtos. Aqui nessa tela, o seu RP é onde você faz o cadastro de produto que você vai selecionar na hora da sua venda. Essa tela, você cadastra várias informações relevantes, porque através disso que sairá na nota com as informações tributárias. Então, por isso que é muito importante você se atentar ao cadastro. Começarei a falar pelo NCM. Quando você compra uma mercadoria, todas as compras vem mencionado esse NCM. O que significa NCM? Nomenclatura Comum do Mercosul. Deixaremos aqui um link para você consultar todo o NCM de todos os produtos aqui conforme a legislação tributária brasileira. Quando o legislador cria uma lei para uma determinada operação, geralmente ele menciona esse NCM. Por isso que é muito importante você cadastrar conforme o código correto, tá? Nesse exemplo, colocamos o NCM de água mineral e água gaseificada. Então, o NCM possui 8 dígitos. Outra informação que você, empresário, deve se atentar é o CEST. O que significa CEST? Código Especificador da Substituição Tributária. Antigamente, não existia o CEST e cada estado poderia definir quais produtos seriam substituição tributária no seu estado. Então, era uma farra, porque cada estado poderia definir qualquer produto. Com a criação desse código especificador, ficou limitado aos estados a definirem como ST somente produtos que estão nessa lista, que também iremos disponibilizar a vocês a olhar o SEST, a relação completa do SEST. Então, vocês devem se atentar muito bem a esse código para não sofrer atuação do fisco. Hoje, o fisco ele pode te atuar se você preencher qualquer informação errada, ele pode autuar por essa informação equivocada. Perceba que nesse exemplo mencionamos o da água mineral. Mostramos o NCM da água mineral e para esse NCM ele poderá ter vários CEST, né? Aí dependendo a quantidade, dependendo a especificação. Então você tem que olhar se encaixa para definir o CEST, tá? Tem casos que se não se encaixar na descrição do CEST, então aquele produto ele não é substituição tributária. Então por isso que é muito importante você entender este conceito. Porque você olhando o código especificador, você sabe se no estado ele pode ou não ser substituição tributária. Por quê? Os estados estão limitados a definir substituição tributária somente itens que estão dentro da lista. Agora falaremos sobre o CST ou CSOSN. Por que ou? Empresas optantes pelo Simples Nacional devem preencher o CSOSN. Empresas não optantes, o CST. O CST possui 3 dígitos, já o CSOSN possui 4 dígitos. Em ambos os casos, o primeiro dígito ele é referente à origem da mercadoria, 0 para nacional, 1 para estrangeira e assim por diante. Cada item deve ter o seu próprio CST ou CSOSN. Já os demais dígitos, nos outros 2 para o CST ou nos outros 3 para o CSOSN, ele vai dizer se a operação
é tributado ou se a operação está com suspensão, imune, enfim. Aqui nesse slide a gente mencionou os mais utilizados, tá? 00, então depois do dígito 1, se o CST tiver 00, ele vai falar que a operação é tributada integralmente. Se depois do dígito da origem, que é o primeiro, for 10, então essa operação ela foi tributada, porém com ICMS-ST. Já o CST 60 é para quando dizer que já foi tributado anteriormente por substituição tributária. Então não haverá mais cobrança do ICMS nas operações que mencionar o CST 60. Agora falaremos do CFOP, Código Fiscal da Operação e Prestação. O primeiro dígito desses 4, que é um total de 4, ele identifica a operação de origem para o destino. Origem, se for do estado do Paraná para o Paraná, então a operação, se for de venda, exemplo, eu estou vendendo, a operação será 5. Se for do estado do Paraná para outro estado que não seja o Paraná, então esse primeiro dígito, se for uma venda, será 6. E se for para o exterior, é 7. Então, do 5 ao 7, ele diz a operação é saída. E do 1 ao 3, ele diz que a operação é de entrada. Ou seja, eu estou fazendo uma compra. Então, eu começo, se for uma compra de um produtor rural, eu começo com o primeiro dígito tendo 1, se ele for do mesmo estado. Ou se for uma venda, começo com o dígito 5. Tá? Então, essa é uma informação muito relevante. E aqui também, depois, o primeiro dígito é a operação, se é dentro ou fora, se é entrada ou saída. Aí, os outros 3 dígitos, ele vai dizer se é uma produção do estabelecimento, ou seja, uma indústria, se essa mercadoria foi recebida e adquirida de terceiro, ou seja, ou é um comércio, se é uma devolução, enfim, são vários códigos. Então o CFOP ele vai dizer a operação em si, se eu estou vendendo, se eu estou fazendo uma transferência, se eu estou fazendo uma doação. É uma informação muito relevante que sai no documento fiscal. Terminamos de falar sobre o cadastro do produto. Agora iremos falar sobre o cadastro do cliente. Aqui irei falar algumas dicas muito interessantes. Por quê? Um cliente ele pode ser consumidor final ou ele pode ser contribuinte do ICMS com inscrição estadual ou contribuinte do ICMS sendo isento da inscrição estadual. Então, por quê? O consumidor final é aquela pessoa que vai utilizar do produto, não vai revender a mercadoria. Já o contribuinte do ICMS, ele irá comprar para revender. Então, é muito importante definir isso, você entender se é contribuinte ou é consumidor final. Uma empresa, mesmo sem inscrição, ela pode ser contribuinte. Um exemplo aqui no estado do Paraná, empresas microempreendedoras é isento da inscrição estadual e elas revendem. Então, elas são contribuinte do ICMS, porém não tem inscrição estadual. E também vice-versa. Você pode ser uma empresa de comércio e comprar produtos para o seu consumo final. Exemplo, eu sou comércio varejista de roupas. Eu comprei produtos de limpezas. Então eu não vou revender esses produtos. Então eu sou consumidor final desses produtos. É muito importante você entender esse conceito. Por que estou dizendo isso? Quando você é consumidor final, não pode ter incidência de substituição tributária, tá? O ICMS-ST não pode ter essa cobrança. Por quê?
você não irá revender mais esse produto. Se já chegou ao consumidor final. Normalmente, a substituição tributária, ela faz o cálculo desde a indústria, do importador, às vezes do atacadista, calculando até a chegada ao consumidor final. Então, por isso ele faz um acréscimo do ICMS. Quando é o consumidor final, então não tem sentido substituir ninguém, não tem sentido ter substituição tributária. Então, entendendo esse conceito, você já pode falar para o seu consumidor, para o seu fornecedor: opa, eu vou consumir, então você não pode me cobrar o ICMS-ST. Ok? E essa informação você coloca no próprio cadastro do seu cliente, na hora de fazer o cadastro. Então, você colocou corretamente essa informação, a nota fiscal irá respeitar essa opção. Entendendo essas opções aí faladas anteriormente, ela ficará mais fácil de você entender o documento nota fiscal eletrônica. Por que você deve usar a nota fiscal eletrônica? Ela é o documento hábil para você acobertar a circulação da mercadoria. Ou seja, você saiu com uma mercadoria, um produto do seu estabelecimento, você deve acobertar com um documento fiscal. Esse documento fiscal é a nota fiscal eletrônica. Então, toda operação deve ser acobertada com esse documento, seja para simples transferência, remessas para conserto, remessas de bonificação, vendas, enfim, toda operação, né, que circula mercadoria deve ser acobertado com um documento fiscal. E agora fica mais fácil de você entender os itens que vai nessa nota fiscal. Então, perceba que a nota fiscal ela não é só utilizada para a venda, e sim para acobertar qualquer circulação da mercadoria. Tá? No estado do Paraná, para você efetuar o cancelamento, você tem 168 horas a partir da emissão. Porém, tem alguns detalhes. Por exemplo, se essa nota for vinculada a outro documento fiscal, você já não consegue mais fazer o cancelamento. E essa quantidade de horas é aqui no estado do Paraná. Em outro estado pode mudar, aí vai do estado. O estado que vai definir a quantidade de horas para você fazer o cancelamento. Também numa nota fiscal você pode efetuar uma carta de correção, desde que respeitando algumas observações. Ok, falamos da nota fiscal. E agora, o que é MDFI? É o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais. Quando você efetua uma venda e faz a entrega dessa mercadoria a outro município, você deve fazer esse manifesto eletrônico, juntando todas as notas que estão indo para entrega. Então, um exemplo: uma indústria vendeu, para clientes de outros municípios ou estado, e ao efetuar o transporte, você deve mencionar todas as notas fiscais que estão indo junto com o transporte. Tá? Então, quando ele faz entrega, o frete é próprio. Um exemplo: eu tenho a indústria fez a venda, tem o transporte próprio, tem o seu próprio caminhão e faz 10 vendas. Você deve mencionar todas essas notas que estão indo a transporte nesse manifesto. Um outro detalhe: uma indústria contratou uma transportadora. Aí quem deve fazer esse manifesto é quem está responsável pelo transporte, que daí no caso é a transportadora. Aí a transportadora vai pegar todas as notas fiscais que ela está fazendo o transporte e vai preencher o manifesto eletrônico. Um detalhe: o manifesto ele pode ser cancelado em apenas 24 horas. E dentre as informações que vai nesse manifesto são as chaves das notas fiscais, o veículo que está fazendo o transporte, e também vai
aonde a rota que o caminhão irá passar. Então é muito importante você preencher com todas as informações corretas. Por quê? Qualquer informação errada pode gerar multa. Um exemplo, uma empresa ela esqueceu de mencionar um estado que ela iria passar do trajeto. O trajeto foi errado, foi faltando um estado. Se parar na fiscalização, eles já fazem a multa ali na hora para você. O outro detalhe, quando esse transporte voltar, quando encerrar o transporte, o caminhão chegou até a indústria ou o caminhão voltou na transportadora, cada manifesto deve ser encerrado, porque fica ativo esse manifesto. A Receita sabe que está em transporte. Quando finalizar, você deve encerrá-lo. Agora, um outro assunto muito importante, porém complexo. A substituição tributária é muito complexo para todos os empresários, para contadores. Por quê? A substituição tributária ela vai antecipar o recebimento do ICMS, tá? Aqui no caso estamos falando do tributo ICMS, que é a operação mais comum que a gente mais vê nas notas fiscais. O que acontece? O fisco, para evitar a sonegação de tributos, ela pode se utilizar dessa modalidade, substituição tributária. Ela vai e cobra direto da fonte. Geralmente pode ser a indústria, e em alguns casos o atacadista ou o importador. Normalmente são nesses casos. Na própria legislação já diz, olha, você industrial ou importador que promover saída desses produtos, você tem que fazer o cálculo na modalidade substituição tributária. Então, eu vou te dar um percentual a mais para você calcular e pagar o ICMS. Então, a partir daí, quando você cobra o ICMS, a indústria está pagando o ICMS e vendeu para o distribuidor. Depois dessa operação até chegar ao consumidor final, não há mais incidência de ICMS, porque ela já foi antecipada aqui na fonte, na indústria. A outra opção, sem substituição tributária, o que acontece? Em todas as etapas, os contribuintes vão pagando o ICMS até chegar no consumidor. Então, a opção sem substituição tributária, todas as etapas pagam ICMS. Na etapa de substituição tributária, a indústria cobra um valor maior da distribuidora, porque já vai estar incluso o ICMS e substitui todas as operações subsequentes, ou seja, todas as operações que até chegar ao consumidor não há mais a cobrança do ICMS, porque já foi cobrado antecipadamente. Por isso que a gente usa o CST 60, ou CSO 500, CSO-SN 500. Por quê? Já houve a cobrança aqui na fonte. Um detalhe muito importante, tá? Pode haver algumas mudanças quando a indústria vendeu para o distribuidor e se for dentro do mesmo estado, ok, está valendo esse quadro aqui. Pode haver mudanças quando comprou com substituição tributária num estado e vendeu para outro estado. Aí também tem algumas observações, podendo o estado de destino cobrar o ICMS também, o ICMS-ST. Por quê? Quem recebeu o ICMS-ST é o estado que cobrou. Se você efetuou a operação para outro estado, esse outro estado pode querer o ICMS. E daí, se já houve a cobrança de ICMS-ST, você pode pedir a restituição do ICMS pago para aquele estado, porque ele foi efetuada a venda para outro. Algumas informações importantes para efetuar o cálculo, você tem que entender o que é MVA, margem de valor agregado. É aqui que o fisco vai definir o percentual que ele entende, pelo estudo dele, que ele iria receber até chegando o final da cadeia, ou seja, até
o consumidor final. É aqui que ele menciona, né, o lucro que ele entenderia que chegaria ao consumidor final e faz a cobrança antecipadamente. Então, o Estado ele define, né, os produtos sujeitos à substituição tributária. Lembrando, quando eu falei no cadastro da SEST, tá? O Estado tem que respeitar, tem que estar na lista, o SEST, aquele produto em específico. Senão o Estado não pode fazer, não pode definir como substituição tributária o produto. O Estado ele define a alíquota dos produtos, então cada Estado tem a sua, pode definir, né, a alíquota de produto. Um produto no Estado do Paraná pode ter uma alíquota, enquanto o mesmo produto no Estado de São Paulo pode ter outra. A responsabilidade de fazer o cálculo da substituição tributária aqui no Estado do Paraná, essa responsabilidade pode ser solidária. Ou seja, eu fiz a compra de um produto, o meu fornecedor não calculou o ICMS corretamente, o ICMS-ST corretamente. Eu, como comprador, estou responsável de efetuar, de fazer o cálculo também. Então eu devo falar para o meu fornecedor, olha, você calculou o ICMS-ST errado. E o pagamento. O pagamento é quem vai fazer o pagamento do ICMS-ST. Então, a responsabilidade é que faz o cálculo e a responsabilidade de pagamento, às vezes, é de quem está comprando. Bom, pessoal, era isso que a gente queria passar para vocês. Um breve resumo com os principais aspectos tributário e fiscal, tá? O conteúdo, ele é muito amplo, tá? Ele é muito abrangente, tem muita informação. Tentamos fazer um breve resumo. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma dificuldade, nos envie, nos informe. A gente tentará montar mais conteúdo para esclarecer todas as dúvidas dos nossos clientes, ok? Me chamo Nilson Fabiano Júnior e estamos no Escritório São Paulo de Contabilidade. Muito obrigado!